especial, né? Não é comum uma atividade com essa frequência, com essa intensidade, com essa abundância de fenômenos acontecer. Eu recebi muitas perguntas assim, quer dizer que parou em 2015, quando morreu o médium Gilberto Arruda, não tem mais materializações. Outras perguntas assim, os espíritos ainda estão se comunicando, os mesmos médicos, de alguma outra forma, uma vez que não há materializações? Então, essa seria a pergunta para o senhor. Sim, os trabalhos continuam sem os fenômenos físicos. Acontecem alguns, mas não alcançam a profundidade do teletransporte e a materialização de espíritos. No sábado passado teve uma dessas reuniões. Nós temos uma reunião por mês no santuário. Chamamos agora reuniões de cura. E num determinado momento da reunião, todo aquele auditório que vocês viram na fotografia ficou impregnado com cheiro de arruda, evidentemente pela presença de pretos velhos, de outras entidades caboclos. Agora, a materialização não tem ocorrido desde o dia 19 de junho de 2015, quando o médium Gilberto Arruda teve a sua casa dentro do lar de Frei Luiz invadida, foi torturado e assassinado. Esses médiums geralmente têm morte violenta. Um desses lá no Nordeste foi assassinado pelo caseiro e o caseiro depois nem se lembrava do que tinha feito. O Arigó, nós sabemos como é que foi a morte dele, um terrível acidente automobilístico, né? Então, eu não estou preocupado, porque Frei Luiz sabe o que fazer. Ou vai aparecer alguém, ou era um ciclo de 60 anos que se fechou para a recuperação de espíritos altamente envolvidos com o processo inquisitorial em vidas passadas. Isso eu aprendi desde que eu cheguei lá em 1978. Então, eu já estou lá há 47 anos. Uma segunda sugestão que foi feita aqui é para o senhor contar para o público a história da cirurgia realizada em seu professor quando ficou aquela válvula mitral. O senhor poderia novamente repetir essa história? Essa história eu já contei, talvez, milhares de vezes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O que eu colocaria era o seguinte, eu vou mostrar essa cirurgia amanhã na nossa apresentação com imagens. E se preparem, porque essa cirurgia aconteceu em 1981. Em 1993, o meu professor teve um infarto fulminante, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia mediúnica ou hiperfísica. Agora acredita. E houve um encontro fantástico entre eu e ele, no dia 26 de novembro de 2022, 41 anos depois da cirurgia que ele fez. Isso tudo eu vou falar para vocês amanhã. Uma pessoa bastante preocupada, e ela perguntou, ela tinha dúvidas sobre alguma esperança, os espíritos podem ter comentado alguma coisa sobre o tratamento ou cura para o Alzheimer. Teria alguma resposta nesse sentido? Olha, é uma das questões também que eu me questiono. A curiosidade minha científica sobre tudo isso, ela é igual a de todos que aqui estão. Eu estou vendo a neurociência caminhar na solução dessas doenças neurológicas. Agora, o que me parece é que muitas vezes, a doença funciona como um remédio. Muitas vezes a doença funciona como um freio. Imaginemos que eu seja um serial killer. Se eu for acometido de uma tumoração na medula e que fique tetraplégico, eu vou continuar sendo um serial killer? Não estou falando que isso esteja acontecendo com o mal de Alzheimer, mas eu vejo que muitas vezes a doença freia o indivíduo diante do seu comportamento. Não é o caso, estou só dando como exemplo. Há uma passagem na vida de Jesus em que ele curou 3 enfermos. Alegria total e completa dos enfermos, da família e dos discípulos. Mas Jesus permanecia cabisbaixo, pensativo, silencioso. Isso despertou a curiosidade de João. João se aproximou. Mestre, estamos tão felizes com as 3 curas que o senhor proporcionou. Por que o senhor está tão pensativo, tão calado, tão cabisbaixo? João, eu
Estou preocupado com esses 3 irmãos, porque eles podem voltar a cometer os mesmos erros que cometiam antes de ficarem enfermos. Então, ninguém fica doente para sempre. Ninguém fica doente para sempre. Todos somos imortais. Então, muitas dessas doenças estão relacionadas com algum comportamento equivocado de vidas passadas. Ou então, estamos nos lançando na direção da doença. Por exemplo, isso tudo eu vou falar e mostrar amanhã. Tabagismo é a principal causa evitável do câncer na civilização moderna. Se isso está escrito no maço de cigarro, por que eu vou fumar? Estou me suicidando. Estou me suicidando. Então, você pode se jogar na direção da doença nessa encarnação, ou algumas práticas equivocadas em encarnações passadas degeneraram em doenças que estão sendo enfrentadas na atual encarnação. Mas eu fico muito... Com a minha convicção inabalável da imortalidade, eu estou convicto que ninguém fica doente para sempre. Uma pergunta aqui. O que o senhor diria sobre o progresso científico no tratamento dos transtornos mentais ante essas revelações oportunizadas pelas materializações dos espíritos? Ou seja, será que os espíritos lhe comunicaram alguma vez o que está acontecendo, se haver uma grande recorrência, o que está acontecendo? Olha, o transtorno mental, até onde eu percebo, estão relacionados com mediunidade. Nesse livro, A Face Oculta da Medicina, eu escrevi 2 capítulos intitulados O Drama das Doenças Psíquicas. E coloco o relato de um colega meu de turma, um dos mais inteligentes, que no 3º ano de medicina passou a ter um comportamento completamente estranho, chegando de bermuda, de chinelo, sem camisa para as aulas de medicina. Tornou-se completamente esquizofrênico. Claro que saiu da faculdade. Me formei, fiz minha residência no Hospital de Câncer, e nesse hospital que eu continuei trabalhando, o pai dele, que tinha sido meu professor, foi trabalhar levando o filho para um tratamento ocupacional. Eu não sabia que ele era filho do meu professor, que eu só tive aula com ele depois que ele saiu da faculdade. Professor, esse seu filho foi meu colega de turma. Sim, olha como é que ele está. Tudo que era possível a nossa medicina fazer foi feita. Inclusive choque de insulina. Cai a glicose e o paciente se acalma. Nada funcionou. Bom, professor, eu estou fazendo parte de um grupo assim. O senhor gostaria de a gente tentar alguma ajuda ao seu filho? Claro! Qual é o pai que quer dizer que não? E aí, converso com o Rocha Lima. O Rocha Lima diz o seguinte, olha, imagina uma massa de vidraceiro. Se você fizer um buraco com o dedo, você pode consertar, desde que a massa esteja fresca. Mas se deixar, a massa endurece e você não vai corrigir o buraco, não é? Sim. Eu estou achando que pode ser o que esteja acontecendo com ele, porque ele está com esse processo esquizofrênico, evidentemente sob a ação de inteligências malignas, há muitos anos. Então pode ser que a massa de vidraceiro já tenha endurecido. E outra coisa, você vai aprender muito com essa história, mas nós vamos fazer tudo o que for possível para ajudá-lo. Graças a Deus. Marcada uma reunião por 7 horas da noite, numa quarta-feira. Falei com o meu professor para levar o filho. Ele não apareceu. Eu cheguei em casa, minha mãe falou, olha, o seu professor ligou, disse que assim que você chegasse, para ligar para ele. Liguei. Professor, estamos aqui aguardando o senhor e o seu filho, por que o senhor não apareceu? Paulo César, eu não sei. Contratei um táxi de um amigo meu, e ele nos pegou aqui em casa, na Lagoa Rodrigues de Freitas, e ele ingressou no túnel Rebouças, túnel longo, para nos levar até o local que você pediu. Dentro do túnel, o motorista perdeu a memória. Eu tive que pegar o carro, trazer para casa. Quando chegamos em casa, o motorista recuperou a memória e não lembrava de nada que tinha acontecido. Aí eu me lembrei do Rocha Lima. Você vai aprender muito com essa história. Contei para o Rocha Lima. Rocha Lima, olha, vamos marcar então na quarta-feira de volta. Agora você vai buscá-lo. Olha, professor, doutor Rocha Lima, eu saio de um hospital longe pra caramba. O senhor vai querer, vou ter que atravessar a cidade, pegar ele e depois reatravessar a cidade. Vá! Fui. Chego lá, uma casa antiga, entre 2 prédios enormes, um bairro bastante assim nobre.
e não tinha campainha no portão. A campainha estava na varanda. Eu tinha que entrar e apertar a campainha na varanda. Um portão de madeira pesadão. Na hora que eu toco no portão, o portão naturalmente se afasta, como se estivesse me convidando a entrar. Eu falei, epa, tem efeito físico acontecendo por aqui. Deve ter algum médium de efeito físico por perto. Quem? O meu colega. Depois eu compreendi. Botei o pé para entrar, o portão voltou violentamente na minha direção. Quase quebra a minha perna. Só deu tempo de eu pular para trás. Fiz uma oração, entrei e comecei a levar. Chegamos no centro. Na porta do centro, o meu colega olhou e falou assim, olha, já me trouxeram aqui. Aí eu olhei para o pai dele, não, nunca viemos aqui. Eu já vim aqui, papai, já me trouxeram aqui. Deve ter sido levado lá desdobrado. Começou o tratamento. Melhora, melhora, mas não atinge a normalidade. Até em reuniões de materialização eles foram. E com o pai no leito, Frederico chegou e falou assim, amigo, estamos cuidando do seu filho. Tudo que for possível vai ser feito, fique tranquilo. E o meu professor, naquele momento, teve uma crise de choro. Nunca vou me lembrar, nunca vou me esquecer disso. São experiências umas atrás das outras. Se coloquem na minha situação. Bom, e houve uma tempestade no Rio, e o meu colega sumiu. O pai ligou para mim, meu filho sumiu. Liguei para o Rocha Lima, ele entrou em contato com vários médios. Em cada residência, entramos em oração para tentar ajudar. Mas aí o Rocha Lima falou o seguinte, largue tudo que está fazendo e vá para a casa do seu professor. Doutor Rocha Lima, está um temporal aqui, largue tudo e vai. Fui. Cheguei lá, eu entendi por quê. Passam-se alguns minutos, o meu colega chega. E o pai tenta enforcá-lo, tão desesperado que estava. Comigo presente, consegui acalmar a família. Rocha Lima disse o seguinte, olha, nós vamos fazer uma reunião especial para esse rapaz. Convocou uns 8 ou 10 membros do grupo, no santuário, com um médium de efeito físico na cabine. E estávamos sentados nos bancos, nas cadeiras, em frente à cabine. E o Rocha Lima fez uma oração e citou o nome do meu colega. Ao meu lado estava uma senhora, muito tranquila, muito educada. E quando o Rocha Lima citou o nome do meu colega, essa senhora do meu lado se levantou e nitidamente tomada por outra entidade. Era outra personalidade. Se colocou diante de nós e falou assim, escuta aqui, vocês estão pensando que ele é algum santinho, é? O que é que vocês fariam se tivesse a família inteira de vocês passada da lâmina de faca? Quando ela falou isso, de dentro da cabine nós ouvimos uma salva de palmas. E só estava lá o médium. Aí a entidade, estão ouvindo as palmas dos meus amigos? Todos eles tiveram as suas famílias passando a lâmina de faca, desse que vocês estão querendo proteger. Não adianta, nós não adianta levá-la à sarjeta quando quase o levamos no dia do temporal. E ninguém sabia disso. Aí o Rocha Lima acalmou, outra prece, a entidade deixou a médium e tudo se acalmou. Aí o Rocha Lima, vamos continuar, mas a situação é das mais complexas. Agora, um grande passo foi dado. Frei Luiz assumiu o caso. Chego em casa, minha mãe, seu professor ligou de novo. Liguei. Professor, fizemos uma reunião para ajuda do seu filho, foi ajudado. Mas tem uma coisa aqui que aconteceu que você precisa saber. O que houve? Estávamos eu, minha filha e minha esposa assistindo um documentário na televisão denominado Holocausto. E passou na tela um esquadrão da SS, a polícia do Hitler, que administrava os campos de concentração. Nesse momento, entre a televisão e nós, passou o meu filho. Parou, olhou para a televisão e fez a seguinte indagação. Veja se vocês estão me reconhecendo ali. Então, a situação era muito difícil e começou nos campos de concentração nazistas. Bom, os dois já desencarnaram, o pai e o filho. A minha confiança está em quem? Em Frei Luiz. Então, essas doenças psíquicas, há a necessidade de que os nossos colegas que cuidam desses pacientes saírem de acreditar somente que a vida começa quando o espermatozoide se une ao óvulo e que a vida termina quando os órgãos
nobres param de funcionar. Os rins, o coração, o cérebro. Então, nós sabemos, por isso estamos aqui num sábado à tarde, que a vida, por exemplo, desse meu colega, era muito anterior à atual encarnação, e a nossa também. E vai viver para sempre, sempre vai existir. Então, a nossa classe médica, quando eu falo isso, coloco a minha classe, que 80% tem uma dificuldade enorme de acreditar em algo além da matéria tangível, como um dos meus alvos principais. Claro que eu estou direcionando o que eu falo e que eu escrevo a todos os interessados. E também sabe a quem? Aos jovens, com uma inteligência mais evoluída que a minha, com a velocidade da inteligência mais rápida do que a minha pela internet, pelo videogame. E eu vejo isso com quem? Com os recém-formados que são nossos residentes no hospital que eu trabalho. A primeira cirurgia minimamente invasiva que eu fiz, levei 5 horas. Os meus residentes fazem a mesma cirurgia que eu demorei 5 horas em 30 minutos. Que peguem, então, esses nossos testemunhos e levem à frente. Claro que a ciência não acredita que isso seja possível. E como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Quer saber? Na mesma situação, na mesma posição dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros, falando em palestra pelo mundo todo. Seja o que Deus quiser. Alguém, em algum momento, vai ter que fazer isso. Ah, desculpe. Desculpe. Qual o papel, como o senhor vê o papel da psicologia, do auxílio dos irmãos desencarnados? Olha, eu acho que nós já tocamos nesse assunto, né? Eu, como cirurgião, não estou sozinho. Os nossos psiquiatras também não estão. Os nossos psicólogos também não são. Então, na hora que eles acreditaram no que eu fui obrigado a acreditar, vocês viram que eu fui obrigado. Eu acredito que a oração não será uma ferramenta importante nesses casos, sabendo que eles não estão sozinhos. Olha, diante do que eu vi ao longo de 40 anos, eu só podia ter casado com 2 mulheres. Uma psicóloga ou uma psiquiatra. Senão eu acho que eu ia ficar maluco. Então, eu acho que eles estão na mesma posição de todos os médicos na Terra que honram a sua profissão. Então, a prece não é uma ferramenta importante para todos nós. Agora, isso faz parte da regulamentação de um CTI, por exemplo. Isso faz parte de um centro cirúrgico. Nós oramos antes de começar uma cirurgia. Eu oro. Eu me retiro um pouquinho, fico afastado e falo, que Deus me ajude, que sejam iluminados os médicos que estão me acompanhando, que estão acompanhando todos os colegas que aqui estão. Nesse livro, A Face Oculta, a Medicina Mediúnica do Futuro, eu pensei comigo, será que eu encontro alguma médium, que me diga o que acontece com ela numa sala de cirurgia? E encontrei. Olha, eu estou escrevendo um livro assim, assim, assim. Dá para tu me dizer o que acontece com você dentro de um centro cirúrgico? Vou pensar. Virou as costas e foi embora. Caramba. Bom, passa alguns dias, eu vou de novo. Pensou? Vou atender o seu pedido com uma condição. Qual é? Que você não coloque o meu nome no livro. Depois eu entendi por quê. Isso tudo vai ser mostrado amanhã. Há uma pessoa que diz assim, Divaldo, né? Que a mulher não precisará mais gestar e parir com dor no futuro. O que o senhor pode falar sobre isso? Nada. Calma. Lamento. Há um caso de uma pessoa, não é só uma pessoa, há mais pessoas que fizeram perguntas a respeito disso. Essa pessoa em especial, ela fala que em 2002 ela teve um problema de câncer de mama. Em 2013, câncer na axila. 2018, câncer no mediastino, sem cirurgia, e um nódulo no fígado. Tratamento com quimio oral hoje. São 23 anos ela passa com sofrimento. Como conseguir atendimento no educandário Lar Frei Luiz? Nome e endereço, será ajudado à distância.
Eu tenho um caderno dentro da minha pasta do computador, eu vou anotar o nome, eu vou anotar o endereço. Claro que vai ser muito ajudada. Eu não posso prever até onde vai essa ajuda. Agora, olha aqui. É muito bom a gente estar no meio da família, né? Estou me sentindo aqui na minha sala de estar, ao lado dos meus entes queridos. Vão me aturar pela imortalidade. Quando eu vou fazer uma cirurgia de um tumor maligno no intestino grosso, no cólon, os colegas que estão aqui sabem ao que eu estou me referindo. Eu viro o paciente para o avesso para ver se ele não tem nenhuma metástase fora do intestino. Porque se tiver, eu não vou operar, porque é uma doença disseminada. Hoje nós estamos usando até a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Então eu já estou usando a antimatéria no exame do corpo humano. Vejam como a nossa tecnologia médica está cada vez mais sensível. Daqui a pouco essa sensibilidade estará tão aprofundada que detectará a existência do espírito, porque também é energia. A separação dos dois componentes no momento da morte. Não tem como eu voltar para trás. Nem a tomografia de emissão de pósitrons mostrou metástase. Faço uma cirurgia enorme. Tirei metade do intestino grosso. Passam-se 6 ou 7 meses, as metástases eclodem principalmente no fígado. Olha, hoje eu tenho 2 interpretações. Primeiro, as metástases eram tão microscópicas, que essa é a opinião da maioria dos meus colegas. As metástases eram tão microscópicas que nenhuma tecnologia médica as detectou. Mas eu tenho uma outra explicação provável. As impurezas acumuladas no perispírito em decorrência dos equívocos de vidas passadas continuam procurando válvulas de escape, que podem ser a manifestação das metástases. Bem, e aí vem um torpedo que foi lançado na minha direção por um professor, o pai da mastologia no Brasil, o professor Alberto Lima de Meirelles Coutinho. Paulo César, vem cá. Você está colocando nas tuas palestras, nos teus livros, de que doenças podem funcionar como aspiradores das impurezas que nós colocamos no perispírito, no espírito, não sei lá onde, e também corretivo das deformações causadas pelo nosso comportamento inadequado, não é? Sim. Então, Paulo César, por que tu opera os teus pacientes com câncer? Por que tu não deixa o câncer continuar limpando o espírito? O espírito é imortal, o corpo não. Eu não sei de onde veio a resposta. Buzinaram no meu ouvido. Professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então, como médico, eu tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque o tal Deus atua nas criaturas através das criaturas. Perceberam? Então, tumores malignos funcionam como aspiradores das impurezas do espírito. Há pouco tempo eu operei um tumor de ovário pesando 22 quilos. Quantas impurezas? Tem uma fotografia aqui no telefone. Quantas impurezas foram removidas? Então, eu tenho o desconforto com a paciente com um tumor desse tamanho era tremendo. Então, eu vou deixar... Não, eu vou fazer tudo que eu puder para aliviar, para curar, pelo menos fisicamente, e para consolar. Uma coisa que eu sempre faço quando pego meus pacientes e que vejo que são coisas graves, claro, você é médico, com 50 anos, você não sabe se a gravidade é maior ou menor? Sabe. Olha, eu te aconselho a fazer isso, tudo bem, como médico, claro. Mas tem outra coisa que eu gostaria de te lembrar. Você está sendo observado por entes queridos, por conhecidos, por amigos, e todo mundo sabe o que está acontecendo contigo. É só questão de tempo. Todos eles e todos nós, num determinado momento da nossa vida, vamos passar por algum distúrbio de saúde. E esse distúrbio de saúde pode ser mais ou menos profundo, que nos leve até a desencarnação. Que quando chegue o nosso momento, e o deles, que nós nos lembremos do seu exemplo. Mantenha calma, continue seguindo todas as orientações dos seus médicos e não esqueça que todos somos imortais e que ninguém fica doente para sempre. Você sabe por que eu fiquei com isso grafado na minha cabeça? Tinha operado uma paciente com câncer de mama. Passa-se um ano, eclodem metástases em todo o esqueleto.
O esqueleto é o principal sítio metastático do câncer da mama. Nada a fazer, o que é que eu faço? Converso com a paciente, converso com a família e convido para levar uma dessas reuniões de materializações. Foi colocada no leito dentro daquela cabine, ao meu lado. Quem sai da cabine materializado? João Pedro, o líder das falanges médicas do lar de Frei Luís. Se aproxima do leito, deixa jorrar sua luminescência sobre a paciente e também de uma ampola que eles traziam na mão, com tamanha energia eletromagnética luminosa que era possível ver os ossos do carpo e do metacarpo, de onde deduz-se alguma forma de esqueleto, com eles também se materializa. Eu escutava o tilintar das articulações da entidade caminhando próximo a mim. Jesus materializado, ele comeu um peixe assado com seus discípulos. Então, algum sistema digestivo também se materializa? Dá para entender? Não. E começa a tratar da paciente, cheia de tumores nos ossos. Daqui a pouco, João Pedro começa a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. Você não vê a entidade, mas ouve a voz. Em inglês fluente, pelo fenômeno da xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium, e o médium está desmaiado dentro da cabine. A velocidade do inglês era tanta que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas as duas entidades repetiam insistentemente: wonderful, wonderful, wonderful. Eu estou sentado, sei o que está acontecendo. O que vocês acham que acontece comigo? O que pode haver de tão maravilhoso com essa paciente tão grave? Naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização do espírito, a bioluminescência astral, a luz que é emitida pelo corpo da entidade, o fenômeno da voz direta, você não vê, mas ouve, e a xenoglossia, a entidade falando línguas diferentes da que o médium sabe. Terminou o tratamento, voltou para a cabine. Eu calado. O problema era quando a entidade se dirigia a mim e eu consegui controlar a minha curiosidade científica. Aí começava a despejar pergunta a ponto de ser advertido pela entidade. Paulo César, se você continuar com o teu olhar e as tuas questões de curiosidade sobre mim, serei obrigado a interromper o atendimento aos enfermos, hein? Calava a boca. Mas a primeira oportunidade que eu tive, eu indaguei o Frederico. Frederico, o que tinha de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave? A resposta não é para mim, é para todo mundo que está aqui. E nós sabemos que, em algum momento da nossa vida, vamos passar por algum distúrbio de saúde. Que quando chega o nosso momento, nós nos lembremos desse exemplo. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, não estava acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignadamente, corajosamente, tranquilamente. E esse comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. Guardemos isso para sempre, porque nós todos sabemos que em determinado momento passaremos por algum distúrbio da nossa saúde. No exercício da medicina, o senhor já comentou, o senhor tem vários casos, inclusive, de muitas experiências, alguns até o senhor se emociona bastante, que são muito tocantes. Mas no exercício de toda essa atividade de medicina, o senhor já comentou também que o senhor sente a presença dos espíritos. Qual seria, assim, outros momentos que o senhor teve em que essa presença se fez mais marcante no momento que o senhor estava atuando na cirurgia? Amanhã, às 10 horas. Posso guardar a pergunta para amanhã? Agora, tomem um calmante, hein? Uma outra pergunta, se tudo é energia, né? As práticas integrativas, como Reiki e outras práticas, podem auxiliar na medicina mediúnica do futuro? Sim. Eu não compreendo profundamente, mas as informações que me são passadas e minhas pesquisas, sim, podem. O senhor teria ciência de alguns outros centros que trabalham com cirurgia espiritual atualmente no Brasil? Que eu saiba que estejam acontecendo materializações como aconteceu no lar de Frei Luís, não conheço. Fenômenos extremamente raros. Não é? E uma das perguntas que nos foram feitas sobre o porquê são tão raras foi respondida aqui até com imagem. Agora,
como é que você pode ter isso com frequência num mundo em que 2 dos maiores comércios são de armas e de drogas? No ano de 2022, eu sou muito amigo do André Trigueiro, da Globo. Somos muito amigos, estávamos agora lá em Juiz de Fora participando de um simpósio juntos. Ele perguntou para mim, olha, você sabe quanto é que os fabricantes de armas arrecadaram em 2022? Quanto? 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Essa quantia dava para acabar com a fome em um ano. Em um ano. Então, o que está acontecendo na faixa de Gaza, o que está acontecendo lá na Ucrânia, para eles isso é uma festa. É um paraíso. Então, como é que nós podemos ter tal fenomenologia com tamanha quantidade de energia num ambiente desse? Nós temos 2 atmosferas. Uma atmosfera física, luz solar, ventos, oxigênio, marés, tudo isso que nós sabemos. Mas temos uma segunda atmosfera, uma psíquica, que é a soma das energias mentais dos seus habitantes encarnados e desencarnados. E essas 2 atmosferas se interpenetram uma pelas outras. Então, vocês viram o que eu coloquei. Drogas, guerras, tráfico de crianças, tráfico de mulheres, tráfico de entorpecentes. Então, o que está acontecendo? Estamos colocando tijolos em telhados de zinco. Vai, em um determinado momento, desabar. Desabar como? Pandemias, maremotos, terremotos, guerras, e assim por fora. Então, isso vai ter um fim. E aqueles que persistirem nesse comportamento equivocado, quando nós subirmos de degrau para um planeta de regeneração, serão, infelizmente, daqui retirados. E até onde eu percebo, a deformação perispiritual desses indivíduos é tão profunda que não caberão em um corpo físico igual ao nosso. Reencarnarão em planetas que, em comparação com a Terra, estão na idade da pedra, como pitecantropos, como neandertais, como pré-humanos. Agora, uma coisa é certa. O que aprenderam não regride. E, indo reencarnar em planetas menos evoluídos, com o seu conhecimento, podem acelerar a evolução das humanidades desses planetas. Eles também são imortais iguais a nós? Há muitas perguntas aqui nos papeizinhos, né? Querendo saber informações a respeito do Lar Frei Luiz, quanto a atendimento do Lar Frei Luiz. Tem uma pessoa falando de recuperar a baixa visão de uma criança através de trabalhos espirituais. Outra pessoa, como proceder para conseguir atendimento. Ele já mencionou, né? É só procurá-lo depois, ele vai pôr o nome no caderninho, tá ok? Quisera eu acabar com todos esses sofrimentos. Eu tenho uma neta de 9 anos. 9 anos. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. A criança não fala, a criança não anda, a criança não senta e a criança não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Mais de 4.000 crianças assim. Só restam 1.400 vivas. No Rio de Janeiro, a única viva é a minha neta. Tivemos que montar um quarto de hospital dentro da casa do meu filho. Como estará essa menina com 16, com 17, com 18 anos? Então, são coisas que a gente pensa que só vão acontecer com os outros, e acontece com a gente. Então, se eu tivesse solução para tudo isso que me colocam, eu não teria solução para minha neta? Agora, isso tem uma outra vertente. Eu não sei se eu falo agora ou se eu falo amanhã. Repete, pode ser tudo diferente. Essa história tem uma outra face, é uma moeda, então tem 2 faces. Primeiro, é impressionante a precisão dessa doença. Ela acomete 4 seres vivos. Um vírus, um inseto, uma gestante e um feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pica a gestante, corre pela corrente sanguínea, atravessa a placenta, entra no feto e em bilhões de células, ele vai exatamente na célula-tronco neuronal, absorve energia e a criança não produz todos os neurônios que precisa. É de uma precisão. Pergunta isso para um líder religioso, como eu perguntei.
Me colocaram numa reunião na instituição mais respeitada científica do Brasil. Tá? Não vou nem falar o nome. Eu não estava como palestrante, eu estava na assistência. Não quero prolongar muito, porque eu não quero cansar vocês. Bom, vamos primeiro com a minha neta. Ó, pesquisadores da USP pensaram o seguinte: se esse vírus ataca célula-tronco neuronal, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em tumores malignos que acometem cérebro de crianças e que também tem célula-tronco tumoral? Por exemplo, o astrocitoma. Pegaram o astrocitoma e implantaram no cérebro de ratos. A doença evoluiu e deu múltiplas metástases ósseas. Injetaram nos ratos o vírus da Zika. O vírus da Zika eliminou todas as células cancerosas e não atacou nenhuma normal. O mesmo que está causando a microcefalia da minha neta. Então, qual a interpretação espiritualista desse caso? Esse grupo de espíritos vieram com duas bagagens. Uma bagagem kármica e uma missionária, trazendo uma solução para um terrível problema para os nossos neurocirurgiões infantis, porque eles têm que abrir o crânio da criança, tenta tirar o tumor do cérebro, faz rádio e quimioterapia e a maioria morre. Estamos ansiosos aguardando os resultados em humanos. Só o espiritismo pode explicar isso? Certo? Bom, eu já nem me lembro mais o que eu ia falar. Lembra? Isso aqui tem uma relação bastante direta a respeito da cura, no equilíbrio dos pensamentos, né? Ele diz assim: de que maneira os pensamentos do paciente e do médium em tratamento de cura interferem positivamente ou negativamente no restabelecimento da saúde? Como é que o pensamento do médium o médium está desmaiado, tá? A não ser que você esteja falando de impasses magnéticos através de incorporação de entidades e médiums. Olha, o pensamento é energia, eu já falei isso aqui. Então, aí é que eu falo, nós temos... Ó, caraca. Vou falar um negócio que é para ninguém sair daqui correndo, hein? Todos nós temos alguma célula cancerosa em nós. Por que elas não se desenvolvem no tumor? Porque o nosso sistema imunológico as detecta e as elimina. E esse sistema imunológico é sensível ao nosso pensamento. Até um trauma psíquico. Eu tinha operado uma paciente, eu não, quem operou foi o pai da cancerologia no Brasil, o professor Mário Kreff. A paciente estava com 35 anos de operada, certo? E ele desencarnou, ficou sendo acompanhada pelo primeiro assistente dele, que desencarnou, ficou sendo acompanhada pelo primeiro assistente desse assistente, que desencarnou. Já foram 3. Quem era o 4? Fiquei acompanhando. E aí acontece um distúrbio, como é que eu digo? Um problema conjugal. Só faltou dar metástase no colchão. Então, o que tinha acontecido ali? Um equilíbrio entre a doença e o sistema imunológico. Um trauma psíquico deprimiu o sistema imunológico e a doença avançou. Então, nesse livro que eu escrevi, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, eu coloco o quê? A inveja, a maledicência, o ódio e tudo aquilo que a gente sabe, que são pensamentos negativos, podem promover a depressão do nosso sistema imunológico. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que pensamos, sim. Qual é a melhor resposta à agressão? O silêncio. Não tem saída. Agora, vocês viram a quantidade de energia que nós temos em cada um de nós. Vocês acham que se alguém me der uma bofetada na face direita, eu vou dar à esquerda? Não, eu vou direcionar contra ele uma bomba de hidrogênio. Não vai sobrar nem o perispírito. Então, não chegou o momento. Não chegou o momento. Eu acredito que nós somos os trabalhadores da última hora. A responsabilidade que nós estamos assumindo em estarmos em encontros iguais a esse é muito importante. E atenção, já falei isso hoje de manhã, e agora eu vou falar de novo. A psicosfera desse ambiente está tão pura que médicos espirituais estão
caminhando por essas fileiras e cuidando de doenças que nós nem desconfiamos que temos. Estão aproveitando a psicosfera envolvendo a cada um de nós, pela atenção que nós estamos no que está sendo aqui apresentado, no que está sendo discutido, apontando como a solução para a humanidade. Então, vejam a importância de encontros iguais a esse. Serão cada vez mais comuns, principalmente com a aproximação da ciência. O que eu não falei que não tivesse base da ciência aqui? Então, eu vejo como a salvação da humanidade a aproximação da ciência e religião. Poderia, de repente, os espíritos realizarem cirurgias espirituais em pessoas sem ela terem ciência disso? Xixinhô! O servo do centurião soube que foi tratado? Não. Houve um congresso aqui em São Paulo, um mês atrás, Mednest, Congresso de Medicina e Espiritualidade. Estava eu lá. Pediram que eu falasse, sabe o quê? Curas espontâneas. Eu não acredito em cura espontânea. Quem tocou em minha veste? Senhor, estamos no meio de uma multidão, mas saiu de mim virtude. Entendamos virtude como energia. Se não foi ele que curou diretamente a hemorroísa, quem curou? Médicos que o acompanhavam. Se aproveitaram de quê? Da psicosfera da fé da doente e da energia desprendida dele. Que energia foi essa? O ectoplasma? Provável. Eu vou mostrar para vocês amanhã, não vamos falar nada agora não. Então, o servo do centurião, ele só soube que ele estava curado no dia seguinte. Então, o servo estava localizado a quilômetros de distância. Se Jesus não foi até lá, quem foi? Médicos que o acompanhavam. Aí pediram para falar sobre curas espontâneas. Não existe cura espontânea. Há pouco tempo, lá no Rio de Janeiro, não sei se eu já falei isso para você, uma médica me telefonou. Paulo César, nós estamos tratando de uma paciente com diagnóstico de câncer de mama aqui no INCA. Já tinha biópsia confirmando a tumoração. Nós operamos a paciente e não encontramos mais a doença. Operamos a paciente e na peça cirúrgica não tinha mais doença. E aí a gente perguntou a ela, escuta aqui, alguém fez algum tratamento na senhora? Aí ela, muito discretamente, olha, eu fiz um tratamento mediúnico lá no lar de Frei Luís. Aí ligaram para mim. Isso pode acontecer? Pode. Então isso não é cura espontânea. Alguma entidade médica cuidou daquela paciente, se aproveitando de uma série de exigências, o estado mental dela, a conduta dela. Então, não é cura espontânea. Imagino quantos... não tenho como me controlar. Eu não tenho como me controlar mais. Essa médium, falou que quando ela entra dentro do centro cirúrgico, ela vê mais médicos desencarnados, espíritos, do que nós. Todas as equipes estão acompanhadas. Enquanto nós estamos cuidando do corpo físico, eles estão cuidando do corpo extrafísico. E aí vocês não imaginam o que acontece com ela, nesse momento, pelos seus dotes mediúnicos. Frederic, materializado, hein? Frederic, você pode me dizer, materializado, como é que você vê o interior dos corpos, dos doentes que você está tratando? Eu vejo os corpos como se pele eles não possuíssem. Você tem visão por transparência? Tem. Como é que você distingue uma célula cancerosa de uma normal? Pelas vibrações e pela coloração. Então você vê a célula? Vejo. Então você tem visão microscópica? Tenho. Você consegue ver organelas intracelulares? Aparelho de Golgi, ribossomas? Posso. Para os nossos biólogos verem estruturas intracelulares, organelas, necessitam de microscópios eletrônicos que aumentam a imagem do objeto em até 500.000 vezes. A visão natural dele permite isso. Frederic, você consegue ver átomo e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Para os nossos físicos verem átomo e partículas subatômicas, precisam de microscópicos quânticos, ditos de tunelamento, que formam túneis de elétrons, que aumentam a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. 100 milhões de vezes.
O Frederic disse que espíritos mais evoluídos que ele, vêm. Então, é isso que vai acontecer com os médicos ostensivamente médiuns do futuro? Claro que vai, não tem como voltar. Agora, se isso acontecesse agora, o que aconteceria com as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento dos pacientes? Fechariam suas portas, nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento. Estão me mostrando a medicina mediúnica do futuro, que está vindo na nossa direção. O senhor estava comentando há pouco a respeito de toda a capacidade de Jesus, quando aqui esteve, em realizar tudo aquilo que ele realizou. Essa pergunta tem correlação a isso. Gostaria que o senhor explicasse, se tivesse alguma explicação, sobre o ectoplasma, como Jesus o utilizou no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Seria um fenômeno bastante interessante. Eu aconselho a leitura de um livro chamado A Física do Cristianismo, de onde eu tirei aquela informação sobre o Santo Sudário. Agora, eu não consegui entender, mas fisicamente, cientificamente, o autor, que é um físico muito conceituado, coloca como possibilidade. Aconselho a leitura desse livro, A Física do Cristianismo. Claro que ele não fala em ectoplasma, não fala em todas essas energias extrafísicas que nós sabemos que existem. Eu lembro que há pouco nós comentamos a respeito, o senhor comentou de manhã, né, sobre os tipos de ectoplasma, tá? E essa pergunta tem alguma relação nesse sentido. Anexo, há sentido falar de ectoplasma em reunião mediúnica de esclarecimento, de psicofonia, por exemplo? Olha, o ectoplasma é uma energia que é utilizada abundantemente pelos tratamentos mediúnicos. Se você está fazendo um passe magnético em alguém, como médium, você está se utilizando da energia ectoplasmática sem perceber, ou as entidades estão te utilizando da sua energia ectoplasmática e sem você perceber. Eu estava escrevendo um capítulo desse livro, A Face Oculta na Medicina, intitulado Ectoplasma. Ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. E eu colocando nesse livro que, muito provavelmente, Jesus utilizava a energia ectoplasmática. Se o ectoplasma sai pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, será que, quando ele curou o cego de nascença, ele cuspiu na terra? Ou se foi ectoplasma que saiu da boca dele? E se eu tivesse vendo isso acontecer há 2000 anos atrás, o que eu pensaria? Ele cuspiu na terra. E aí, naquela semana que eu estava escrevendo esse capítulo, estou eu na materialização, Frederic cuidando de um paciente. Sem se descuidar do que estava fazendo, falou, Paulo César, o ectoplasma que Jesus utilizava era diferente do que o que nós aqui utilizamos. Bom, se ele dirigiu a mim, aí eu não consigo mais me controlar. Mas era ectoplasma, Frederic? Era, mas diferente do que aqui nós utilizamos. E olha o que ele falou. O ectoplasma que Jesus usava vinha direto do Criador. Então existem vários tipos de ectoplasma. Nós estamos no início de uma estrada que eu não vejo fim. E numa dessas reuniões, um desses médiuns que foi levado como enfermo foi tomado por uma entidade médica que atuou muito tempo no Latte Frei Luiz, chamado Charles Pierre, com especialidade em distúrbio da visão. Nesse seu médium, que estava em nossa reunião como enfermo, que estava com distúrbio cardíaco, ele se incorporou e no leito chamou o presidente dos trabalhos. Preciso falar com o Paulo César. E o presidente, olha, nós vamos trazê-lo até aqui. Não, eu vou até onde ele está. Desceu, caminhou na minha direção e com o sotaque arrastado. 10 livros publicados e trabalhando no 11º, provável intitulado O Espírito e o Futuro da Humanidade. Então, se essa missão vai prolongar, vai estar só começando, vai continuar aonde? Do lado de lá e em outras encarnações. Como é que eu vou voltar, depois de tudo que eu aprendi aqui e vou aprender lá? Principalmente com as informações precisas que eles nos dão. Olha, fica calmo, hein? Quando tu chegar aqui, tu vai aprender em 1 hora, que na Terra tu ficava anos estudando. E tudo que você já estudou e pensa que esqueceu, vai voltar para a sua mente.
Eu entrei para a faculdade em 1970, 55 anos. O que eu me lembro? Aquilo que eu faço é aquilo que eu ensino, em 2 faculdades. Eles estão dizendo que vai voltar tudo. E ainda o que eu aprendi em outras encarnações e que é importante para a evolução do meu espírito. Já imaginaram a felicidade de um médico vendo isso acontecer? Então estamos no caminho. Claro que não vai acontecer só comigo, vai acontecer com todos. Uma pessoa que trabalha com magnetismo humanos, valendo da técnica de tratamento de depressão, TDM, né? Ele quer saber se o senhor poderia falar algum comentário, se a interferência, há um trabalho em cima do ectoplasma nessa mesma técnica, o senhor conhece alguma coisa a esse respeito? Não sei dizer, mas que há atividade mediúnica nesses indivíduos, sim. Nesse mediúnica, sim. Agora, as dúvidas que vocês têm, eu também tenho. Algumas perguntas que me fazem, que se eu soubesse a resposta, eu estava encarnado em um planeta muito mais evoluído que a Terra. O senhor saberia dizer, por um acaso, se uma máquina Kirlian, ela mostraria algum tipo desse material, o ectoplasma, detectaria esse material? Bom, a fotografia Kirlian, ela mostra a aura do indivíduo, a aura, né? Fotografia Kirlian. Agora, se está o ectoplasma envolvido nessas fotografias, eu não sei dizer, certo? Mas são máquinas especiais desenvolvidas nos países da antiga cortina de ferro, em que foi pesquisada por repórteres americanos, que me parecem, que fizeram um estudo profundo. E isso tudo está num livro intitulado Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro. E foi a primeira vez que eu escutei falar sobre isso. Agora, os médiuns videntes veem em torno de nós a nossa aura. Alguns com a aura bastante evoluída e outros com elas mais, como é que eu digo, compactas. Então, quanto mais adequado for o nosso comportamento, o nosso pensamento e as nossas palavras, essa aura pode se manifestar a distâncias incomensuráveis. Pelo pensamento. Pensamento é energia, já falamos aqui. Estamos no caminho. Acredito que essa tecnologia, à medida que for cada vez mais desenvolvida, vai nos levar à compreensão mais profunda. A que o senhor poderia atribuir essa grande quantidade, atualmente, de encarnações em casos de autismo, TDAH, todos esse tipo de transtorno, um aumento bastante grande? A que o senhor atribuiria isso? Olha, está chegando uma grande quantidade de espíritos por aqui, precisando de reencarnação. Alguns altamente comprometidos. Houve uma mensagem, eu já falei isso de manhã, captada por Divaldo Pereira Franco, em que estariam chegando um número grande desses espíritos e que estariam tendo uma última oportunidade de aqui ficar. Mas também ele recebeu uma outra mensagem que nos ajuda, de 4 grandes vertentes de espíritos reencarnando com evolução bem mais adiantada do que a nossa. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia e que trarão soluções para a humanidade como um todo, e não somente para o pugilo dos mais ricos e poderosos. Espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Vejam como nós estamos necessitando disso no nosso país. Espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos entrando na internet vendo criança com 3, com 4 anos executando sinfonia no piano. E o pé da criança nem alcança o pedal do instrumento. Aprenderam onde? Na barriga da mãe? E espíritos, que eu considero a mais importante, altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Esse livro que eu citei, Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro, fala num percentual de 7% dos humanos encarnados como médiuns ostensivos. E quando formos 20%, 30%, 40%, os cientistas vão ter que se voltar para o assunto, porque terão médiuns em suas residências. Seus filhos serão médiuns. Então estamos no caminho. Estamos sob o controle de quem? De um Cristo planetário da Terra. Claro que eu estou me preocupando com o aquecimento global, com o desaparecimento das geleiras, a extinção das espécies. Estou preocupado com isso tudo. Eu quase não leio mais a mídia. Mas eu estou depositando a minha confiança em quem? Num Cristo planetário, que nos comanda há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele vai deixar que o planeta desapareça em algumas décadas? Claro que não. Espíritos por ele preparados reencarnarão
corpos iguais aos nossos e trarão as soluções que nós tanto esperamos. Isso não aconteceu no passado? Não chegamos ao merecimento da descoberta, da abertura da porta para os antibióticos? Um espírito denominado Fleming, com uma conjunção de coincidências inacreditáveis, abriu a porta para a descoberta da penicilina. Dá uma olhada no meu livro, A Medicina Mediúnica do Futuro, em que eu faço um capítulo só sobre esse assunto. É muito comum o senhor mencionar nos livros, principalmente no... Aliás, o senhor presenciou esses fatos, né? No livro Medicina dos Espíritos, do Luiz da Rocha Lima. O senhor, lá comenta-se bastante de que o médium normalmente ele deve aguardar pelo menos, se resguardar pelo menos 72 horas no que diz respeito a relacionamento sexual. Essa pergunta tem uma relação... Todos aqueles que comparecem a essas sessões. As energias geradas numa relação sexual são manipuladas pelos espíritos? São positivas, são energias maravilhosas. Nós aqui não temos a noção dessa riqueza que nos é colocada. Aí vem a pergunta. Escuta aqui, cara. Você está dizendo que quando o espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe, uma equipe de geneticistas se aproximou para moldar ou acoplar o meu espírito nessa mórula, entendo a mórula como um conjunto de células a partir da concepção. Da 2, da 4, da 8, mórula. Células absolutamente iguais em tudo, hein? Então, quer dizer, quando meu pai estava tendo relação com a minha mãe, o quarto estava cheio de geneticista olhando? Calma. Até a ejaculação e a chegada do espermatozoide ao óvulo podem demorar dias ou horas. Aquele momento é sagrado. Agora, na hora que o óvulo é atingido pelo espermatozoide, e dentre os 300 milhões de espermatozoides que são ejaculados, eles selecionam aquele que estará de acordo com a missão que o paciente, que o reencarnante vai cumprir. Olha só, hein? Já imaginaram, então, a decepção dessa equipe se essa mãe faz um aborto criminoso? Esse é o país esse é o mundo que nós habitamos. Então não chegou o momento. Estamos no caminho da regeneração. Agora, todos nós chegaremos a um momento em que seremos espíritos puros. Isso vai depender do trabalho pessoal de cada um de nós, das escolhas que nós adotemos, não é isso? Do livre-arbítrio que todos nós temos. Então vamos caminhando. Nós estamos à frente, certo? Estamos à frente. Uma das máximas, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Se os espíritos malfeitores tivessem se arrependido dos seus ainda em terra, eles ainda pagariam o que fizeram após seu desencarne? 3 degraus estão obrigatoriamente que ser subidos. 3 degraus obrigatoriamente têm que ser subidos. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. Terceiro, a reparação. Esses 3 degraus são obrigatórios. Agora, se eu, aguardando a expiação, tiver um comportamento assim sublime, caritativo, bondoso, respeitoso, pode ser que quando chegue no momento da expiação, ela seja algo atenuada. Uma dessas nossas reuniões lá no Lar de Frei Luís, um indivíduo perderia o braço num acidente. E as entidades orientaram que quando chegou o momento desse acidente, o comportamento dele estava tão assim elevado em relação ao próximo, que só perdeu um dedo. Mas perdeu. Certo? Então, é claro que o amor, ele pode cobrir, sim, uma multidão de pecados. Mas esses 3 degraus terão que ser subidos. Essa pergunta também o senhor já praticamente respondeu, né? Já é possível, através do pensamento, guiar moléculas e células para promover a melhoria, além de estimular a regeneração tecidual? Vocês querem que eu infarte, mas eu não vou infartar, não. Vocês estão perguntando o que eu vou mostrar amanhã. Eu vou mostrar.
Sabe de quem que eles tiraram células-tronco para me mostrar como sabem manipular células-tronco? Colocando-as imunologicamente preparadas para atacar células cancerosas? Meu filho. Eu tenho 2 filhos. São 2 pestes. O primeiro foi o Tiago, foi esse que foi levado numa dessas reuniões, extraíram células-tronco dele. E foi confirmado. Como que foi confirmado? Eu vou mostrar para vocês amanhã. Mostrar, não é falar não, vou mostrar. Tiraram células-tronco dele, dizendo que sabem como manipulá-las, tornando-as imunologicamente preparadas para atacar células cancerosas, e até, como eu já falei de manhã lá para aquela reunião com os colegas, bloquear a formação de vasos sanguíneos pelo tumor. Nenhum tumor cresce sem oxigênio e nutrientes. Aí chamam vasos sanguíneos na sua direção. Olha que doença terrível. Eles sabem como manipular essas células, tornando-as bloqueadoras da angiogênese. Os colegas estão sabendo do que eu estou falando. Angiogênese tumoral, formação de neovascularização, formação de novos vasos sanguíneos pelo tumor. Cara, isso é cura espontânea? Claro que não. Tem médicos por trás desse, entre aspas, curas espontâneas. Agora, como é que eles conseguem fazer isso em questão de segundos? Em segundos? Qual foi o caso que eu te contei hoje com aquela paciente que estava há 40 dias com uma pericardite internada? Levei o Gilberto Arruda lá, sentei, ó, peraí. Olha só, houve uma reunião no mais importante instituição de medicina do nosso país. Se trataria a colocação da espiritualidade como cadeira obrigatória nas escolas de medicina. Aí eu fui lá assistir, sentei na plateia, como vocês estão aí. 5 palestrantes, um representante do espiritismo, um monge budista, um rabino, um bispo católico e um filósofo. Cada um falou meia hora. Eu não vou dizer qual. Subiu um na banca, falou e disse o seguinte: olha, diante da dor e do sofrimento, nós temos que nos manter firmes. Anotei aquela frase. Subiu outro, não vou dizer qual é a linha. Diante da dor e do sofrimento, a palavra porquê não faz parte do nosso dicionário. Eu anotei aquela frase. Aí, terminou a apresentação dos 5, o presidente do simpósio passou a palavra para os membros da instituição. Ninguém falou, nem perguntou nada. E mandou, então, passou a palavra para a assistência, para o público presente. Ninguém, bem que eu tentei ficar com o braço para baixo. Agarraram meu braço. Aí veio um representante, um membro da instituição, com um microfone. Se apresente e faça o seu comentário ou a sua pergunta. Me apresentei e fiz: olha, eu estou com uma neta assim. Com todo respeito, o representante dessa vertente poderia me dizer como é que eu peço a minha neta para ela se manter firme? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali, não tem resposta. Com todo respeito a esse outro representante dessa outra vertente, nós estamos tratando aqui da colocação da espiritualidade como cadeira obrigatória em escolas de medicina. Se um estudante de medicina, por quê? Me perguntar por quê? Por quê? Um ser infinitamente perfeito em tudo, permite uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu, o que é que eu vou responder para ele? Que o porquê não faz parte do nosso dicionário? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali. Sabe o que que acontece? O presidente do simpósio pega o microfone e fala assim: olha, está encerrado o encontro. Aí pessoas se levantaram na plateia, inclusive membros da instituição, e vieram na minha direção. Cara, eu acho que eu vou ser linchado aqui. Paulo César, por que tu não fez essa pergunta para o representante do espiritismo? Porque ele me responderia por uma única palavra: reencarnação. Eu fiz essa pergunta para quem não aceita isso. Aí o presidente veio na minha direção e falou o seguinte: olha, nós estamos tentando repetir
esse assunto no futuro. Talvez você seja convidado a participar. Professor, antes do senhor me convidar, eu vou lhe colocar um livro na mão chamado A Face Oculta na Medicina. Primeiro é melhor o senhor ler esse livro, aí depois o senhor vê se quer me convidar ou não. Tá certo? Mas primeiro o senhor lê. Vocês não imaginam o que acontece. Olha, somos em família, não estamos? O CREMERGE no Rio de Janeiro, abriu um espaço cultural e convidou 5 médicos para falar sobre o seu trabalho durante 10 minutos. E eu fui convidado. E aí, cada um falou 10 minutos. Eu fui o quarto. Falei 10 minutos e disse o seguinte, olha, nós não temos tempo para prestar atenção no que eu penso, no que eu escrevo. Nós estamos assim, atribulados na atualização do nosso conhecimento, na sustento da nossa família, de nós próprios, a não ser que nós passemos por algum distúrbio de saúde, que nós passemos por alguma perda de algum ente querido. Aí pode ser que vocês encontrem tempo para se dedicar ao que eu escrevo. Acabou. Sobe o 5º. Diretor de um hospital importantíssimo lá no Rio de Janeiro, e que escreveu um livro sobre a história da medicina pública no Rio de Janeiro. O auditório repleto de médicos e a família desse colega sentada na primeira fila. Ele faz a apresentação do seu trabalho durante 10 minutos e olha o que acontece. Tem um infarto fulminante e morre no palco. Imagina a cena. Os colegas, massagem cardíaca, boca a boca, morreu. E aí a família ficou num desespero. Aí os colegas levantaram e vieram na minha direção. Eu até dei uma recuada. Vem cá, cara. Você estava prevendo o que ia acontecer? Claro que não. Como é que tu sobe na bancada, fala de que não se tem tempo de ler o que você escreve, a não ser quando a gente passa por algum distúrbio de saúde, perda de um ente querido, tu acaba de falar, o cara tem um infarto fulminante na frente da família. Eu falei assim, olha, eu não previ nada, mas talvez eu tenha sido usado como alguma ferramenta para que isso acontecesse. É mole? Olha quantas experiências eu passei. Eu vou colocando isso em livros, em palestras. Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem saberiam que eu existo. Então tem algum planejamento por trás dessa história toda. Infelizmente, nós estamos no momento quase de encerramento da nossa atividade.